Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas surreais de um mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um intenso, violento e, digamos que, tantas vezes desclassificado passado pela frente. E tenho a alegria de estar aqui com vocês na 5ª temporada do Provocação Histórica, narrando e, digamos assim, expurgando um pouco dos demônios do passado brasileiro que permanece no presente. E já tive a alegria de receber aqui tantos nomes da nossa história, historiografia, arte, cultura, jornalismo. Mas vocês sabem que o Provocação Histórica nasceu com esse título, inclusive, em função da minha presença no mundo dos historiadores e historiadoras do Brasil. E eu tenho a alegria imensa de, nesse início de 5ª temporada, poder aqui receber, no palco do Provocação Histórica, uma historiadora que dispensa apresentações, mas que eu vou apresentar aqui, espero, devidamente. Eu tive, ano passado, em Lisboa, e tive a alegria de ser recebido por ela na casa dela, lá em Portugal, para falar de história, para falar da Revolução dos Cravos, para falar de muitos assuntos. Mas hoje ela está aqui no estúdio do Provocação Histórica no ICL, ela que é pioneira historiadora do Brasil, estudando Minas Gerais, ela que, entre tantos estudos, tantos livros e clássicos, é, por que não, uma dessas intérpretes impressionantes do Brasil, de uma inteligência aguda, erudição, elegância, simpatia, ela que é Laura de Mello e Souza. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica. Agora no estúdio, né, em grande estilo. E aí? Muito obrigada, Lindener. Um prazer estar aqui com você, na nossa cidade, né? De volta. Existe amor em SP, Laura, como diz a canção, ou não? Claro. Estamos aqui, não? Exatamente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai falar, temos aqui uma tarefa, falar de um dos clássicos pioneiros dos estudos historiográficos brasileiros, publicado no começo dos anos 80, mas antes de entrar nesse Desclassificados do Ouro, né, um que vocês têm que ler ainda essa noite ou antes de morrer, aliás, que eu li para o Istvan, na disciplina de Brasil Colonial, e aí logo de cara eu falei assim para o Istvan, mas por que esses padres aí ficavam rompendo com a doutrina, alucinados, né, tentando sobreviver naquela sociedade colonial mineira? Aí o Istvan falou, Lindené, você está sendo anacrônico. Aí eu fui descobrindo o que era anacronismo, né? Que padres podiam se desviar da norma naquela situação ou em outras. Mas o fato é, o que te leva, ainda pensando ali na escrita da dissertação, que depois vira o livro, as influências do Caio Prado Júnior, do Sérgio Buarque, as suas próprias raízes em Minas Gerais, né? O que te leva a escrever esse livro, digamos assim, naquele momento? Bom, o que me levou começou pela temporalidade, não é? Eu queria estudar o período colonial. Eu não comecei minha investigação de historiadora no período colonial, eu tinha trabalhado já em um outro projeto, assim, com 21, 22 anos, que envolviam outros assuntos, a época contemporânea, estava interessada no movimento operário, tinha trabalhado na pesquisa de um documentário que marcou época, de uma pessoa que depois veio a ser meu cunhado, mas que naquela época era muito meu amigo, que era o Lauro Escorel, que fez um documentário chamado Libertários, que foi passado assim, amplamente no tempo da ditadura, e ele me chamou para ajudá-lo na pesquisa histórica, e eu fiquei muito entusiasmada pela questão do movimento operário, a greve de 17, São Paulo parou, e eu queria trabalhar com populações despossuídas, exploradas, não é? Que era uma forma da gente se situar diante da ditadura militar e de tudo que estava acontecendo. Mas assim que eu comecei o curso de História, logo no 2º ano, eu fui, por sorteio, eu caí na turma do professor Fernando Novaes, que era uma grande estrela. E, junto mais com um grupo de amigos muito próximos, Leila Mezan, Hilário Franco Júnior, nós acompanhamos durante todo aquele ano o seminário do professor Fernando, ficamos deslumbrados, né? Ele nos ensinou a pensar, refletir, porque era um bando de adolescentes, né? E
E aí eu queria trabalhar com ele. Eu falava, não, se eu for fazer um trabalho acadêmico, eu quero que ele me oriente, porque ele era, enfim, ele era luminoso, enfim, tudo que eu aprendi, naquele momento, ele foi fundamental. E aí eu falei, bom, eu tenho que escolher um assunto relacionado ao período colonial, e fui procurá-lo. E ele falou, leia o Caio Prado Júnior, mas você não precisa se deter no período colonial, eu posso orientá-la em outro período. Eu tenho alunos, como citou Carlos Vesentini, que trabalhava sobre a Revolução de 30, mas aí eu já tinha sido mordida pelo bicho da colônia, né? E com a leitura do Caio Prado, na parte sobre vida social, ele fala, justamente coloca essa questão incrível, que é uma questão dominante na história do Brasil, né? Que naquele momento em que a região das Minas, a capitania das Minas Gerais, se torna a região mais importante do Império Português, né? No começo do século XVIII, porque até então a grande joia da coroa imperial portuguesa era a Índia, né? Era o Oriente. Naquele momento, há um afluxo imenso de pessoas que vêm de Portugal e mesmo do litoral, não é? E algumas enriquecem rapidissimamente, fortunas se fazem, não é? A coroa arrecada um monte de dinheiro a partir dos tributos e, contudo, há uma miséria muito grande, uma marginalização, digamos assim, imensa das populações. Quer dizer, não é todo mundo que chega que vai fazer a América, né? Uhum. E aí eu falei, não, esse assunto é um assunto interessante, né? E estava muito cativada pela cultura underground, enfim, eu não peguei propriamente maio de 68, eu estava ainda no ginásio, né? Mas pegou esse rescaldo, né? Peguei esse caldo e aí a gente começava a ler o Michel Foucault. Eu li pela primeira vez, inclusive, a História da Loucura no seminário do Fernando Novaes. E você viu uma das aulas E depois, do Foucault, quando eu estava já me formando no 4º ano, eu assisti as conferências que ele deu aqui em São Paulo sobre o primeiro volume da História da Sexualidade. Uhum. Depois ele interrompeu o curso dele, porque o Vladimir Herzog foi executado. Foi em 75. No DOI-CODE. 75, porque eu estava grávida da minha primeira filha, eu lembro bem. E eu assisti deslumbrada, porque ele era um expositor maravilhoso, Foucault, né? Então, esse é o contexto de contestação, de revolta, de uma geração marcada pela cultura beatnik, por Woodstock, não é? Contestatária, né? E o tema é trabalhar com a pobreza, com os homens marginalizados, que, como diz a grande historiadora, que é não nesse momento, mas depois se tornou uma das minhas ídolas, a Natalie Zemon Davis, essas populações precisam da gente. A gente escrever sobre reis, sobre pessoas famosas, não é? É interessante, mas elas não precisam de nós, não é? Porque elas estão em evidência. E essa é uma camada social que realmente eu achei que precisava de mim e que eu ia desempenhar um papel importante numa leitura historiográfica num momento tão tenebroso da história do país, né? Comecei a trabalhar em 76 sobre esse assunto. Eu já estava grávida, aí interrompi um pouco as minhas atividades de aluna, né? Já estava me formando, já tinha me formado na História, e reingressei em 77 nos cursos de pós-graduação. Aí comecei a viajar para Minas, né? Fazer pesquisa em Minas, deixava minha filhinha pequena com minha mãe e meu pai, e viajava 12 horas de ônibus até Belo Horizonte, trocava de ônibus mais umas tantas horas até Mariana e depois até Ouro Preto, né? Tinha balaio com galinha, tinha tudo dentro do ônibus. Não era muito diferente dessa imagem aqui. Conforme a gente ia se afastando da grande metrópole de Belo Horizonte, ia começando a subir a população menos favorecida, com cesto de verdura, até galinha, não estou inventando, não. E eu ficava fascinada com esse afastamento paulatino dos grandes centros civilizados, né? E chegando perto, então, do cenário daqueles que foram... Era o Caio Prado que falava isso, que o Brasil tem essa permanência tão implacável de um passado desigual, ou desclassificado, ou marginal,
que os historiadores têm, entre aspas, o privilégio de ver a história no presente, né? E ele fazia isso, Caio Prado. Ele pegava o fusquinha dele, ele acho que, pelo que eu sei, ele viajou o Brasil inteiro, não é? E outro dia, lendo um escrito do meu pai sobre em outras coisas, sobre entrava o Caio Prado na história, ele conta que o Caio Prado uma vez perguntou: eu quero ir para o Nordeste, eu vou guiando meu fusquinha, você não quer vir comigo? Aqui meu pai falou: não, pelo amor de Deus, eu não dou para isso, não aguento, não sei o quê. E que ele foi sozinho e depois voltou e relatou toda a viagem, porque ele tinha uma formação de geógrafo. E ele participou de um grupo de um grande geógrafo francês que esteve aqui no Brasil, que era o Pierre de Fontaine, e que criou, com os 4 ou 5 alunos que ele tinha, um hábito de passear por São Paulo, dos anos 30, final dos anos 30, imagina. Todo domingo, sábado e domingo, eles saíam para ir no Vale do Tamanduateí, para ir a Tremembé, entende? Para fazer um terreno, como dizem os franceses, trabalho de campo, né? Então, o Caio Prado, você nota nos livros dele que tem essa presença do olhar um pouco geográfico, do eu estive lá, né? E ele passa, às vezes, realmente isso que você falou, dá essa sensação, né, de que ele sabe muito bem do que ele está falando. E aí você, de alguma maneira, ou de forma muito parecida, digamos assim, vê isso em Minas, indo para Mariana e para Ouro Preto. Nunca me esqueço. Você já tinha ido, né? Mas eu nunca tinha ido àquela região de Minas. Nunca, mesmo não. Seus pais sendo o seu pai é de Minas? Meu pai é do sul de Minas, mas ele nasceu no Rio, mas ele cresceu no sul de Minas, Santa Rita de Cássia, hoje em dia Cássia. Depois ele foi morar em Poços de Caldas, de onde ele veio com 18 anos para estudar em São Paulo. Então eu tenho parentes até hoje em Poços de Caldas, em Santa Rita de Cássia. Meu padrinho querido, Paulo Melo Carvalho, vivia em Cássia, era fazendeiro. Eu fui algumas férias, passei com ele, inesquecíveis lá. Então eu tinha esse convívio com uma determinada Minas Gerais. Tinha viajado com meus pais por Minas, tínhamos ido até Araguari, até quase Goiás, de automóvel, quando eu era adolescente, para realmente conhecer. Mas Belo Horizonte e a Minas Geratriz, não é? O coração de Minas, né? O peito de ferro, que o Gorsex diz, que naquela época era ouro, na época que eu estudei, eu só conheci quando eu comecei a pesquisar. Uma das maiores emoções da minha vida foi quando esse ônibus parou, a rodoviária era no alto, numa das colinas altas de Ouro Preto, perto de uma das igrejas, agora me deu um branco, não lembro qual era a igreja, que era logo perto da antiga rodoviária. Estamos em 1978. E quando eu desci, olhei Ouro Preto, me deu uma emoção, assim, fiquei com os olhos cheios de lágrimas, né? Falei, que beleza isso aqui, que maravilha. As encostas ainda não estavam ocupadas, era um dos lugares mais lindos do mundo, né? E foi uma emoção, aquela coisa de estar ali, né? Mas eu fiquei mesmo em Mariana. A minha pesquisa, o grosso da pesquisa, eu fiz em Mariana e depois também no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte, né? Sensacional. Essas histórias dessa forma, que vocês não vão ouvir em outro lugar, a não ser no Provocação Histórica. Queria pedir aqui para a Voz de Minha Alma colocar, inclusive, na tela, projetar aqui, essa nova edição, que é a 4ª edição, essa? Acho que é a 4ª, Que está aqui, na minha mão, pode fechar aqui. É a 4ª. Que a editora é Ouro Sobre Azul. Ouro Sobre Azul, de 2017, essa última edição, mas o livro é de 1983, né? 82. O livro foi lançado em 1982. O trabalho eu redigi ao longo do primeiro semestre de 1980, quando eu já estava grávida da minha segunda filha. Eu defendi essa dissertação de mestrado, salvo engano, no dia 1º de outubro de 1980, e ela nasceu no dia 9 de novembro de 1980. Então eu já estava, como eu era muito miúda, magrinha, eu não posso dizer que eu estava enorme, porque eu estava com aquela barriga de... Mas já estava muito pesada, então eu gestei o livro e a minha segunda filha, Maria Clara. É Maria Clara. A Dora é a primeira, né? A Dora é a primeira. A Dora, quando comecei a pesquisa, a Dora era bem pequenininha. E tem sempre aquela piada, né, dos filhos de professor, enfim,
que fazem vida acadêmica, que a criança está sentada no chão, rabiscando um papel e fala: o que você está fazendo, minha filha? Estou fazendo minha tese. Então você ouviu isso mais de uma vez. Isso é um clássico de todo mundo que tem filho fazendo tese. Os filhos ficam fazendo tese também. Sensacional. E Laura de Melo Souza, A Pobreza Mineira no Século XVIII, Desclassificados do Ouro, que é esse clássico, inclusive, que eu li no primeiro ano de graduação, na disciplina de Brasil Colonial. E aí foi quando eu me deparei, inclusive, com a questão dos padres e tantas figuras que são homens brancos livres, ou às vezes pretos livres, mas que você então escolhe, inclusive, um outro termo conceito, não só a história desde baixo, não só o marginal, mas você usa o termo desclassificado por quê? Porque foi uma discussão muito interessante que eu tive com o professor Fernando Novaes. Ele me apoiou, me ajudou muito a pensar, porque eu li muitas coisas, inclusive de sociologia. Naquela época, também me ajudou muito, um saudoso professor, muito querido, Lúcio Kovarik, que faleceu recentemente. Fiz os cursos dele na ciência política, inclusive ajudei na revisão do livro dele, Trabalho e Vadiagem, que ele estava escrevendo nesse momento. E eu achava, e li muita coisa francesa, de história dos marginais, então, o que é um marginal, o mendigo, o louco é marginal, o Apache, que é um tipo de contestatário na América do Norte, que não é o Apache índio, mas, enfim, tem o Apache. Toma-se o nome do Apache índio na França para falar de pessoas que são contra o sistema. Li um monte de coisa e achei, justamente para não incorrer em anacronismo, né, que a marginalidade é um conceito, né, que surge, enfim, salvo engano, Stonekist, né, que é um sociólogo que conceitua isso mais ou menos um pouquinho antes da metade do século XX, que era muito referido a uma sociedade industrial madura. E eu estava lidando com uma sociedade diferente, né, uma sociedade de capitalismo em formação, né, com um mercado internacional já formado, com a questão do tráfico negreiro, da formação dos grandes impérios, mas dentro de monarquias que eram muito centralizadas, absolutistas, como se dizia até pouco tempo, né? Onde havia restrições muito grandes ao comércio livre, exclusivo de comércio, mão de obra escravizada, uma série de peculiaridades e que eu não queria trair essas peculiaridades, né? Porque, em que pesem as críticas ao contextualismo, eu acredito que a história é uma disciplina do contexto histórico, né? E que realmente a situação histórica é a prova dos 9, né? E aí o Caio Prado usa a expressão desclassificados, processo de desclassificação, nesse capítulo, sobre essa parte do livro sobre a vida social. E aí, com muita conversa, Fernando Novaes me ajudou muito, eu achei que caberia chamá-los de desclassificados sociais, não é? E uma sociedade muito estratificada, como é a sociedade são as sociedades desse momento, né, histórico, que a gente costuma chamar de sociedades de antigo regime, baseadas no privilégio, com a ascensão social muito menos intensa do que se verifica nas sociedades contemporâneas. E também me chamou a atenção que no caso das Minas, era um mundo novo, uma sociedade muito diferente da do Nordeste, por exemplo, onde havia velhas aristocracias, brancas ou mestiçadas, não interessa, mas havia aquelas grandes famílias que estão até hoje aí, né? Algumas impressionantes, os nomes se repetem. E aí, em Minas era uma sociedade de arrivistas, né? Arrivistas? Arrivistas. Tempos depois eu encontrei no inventário de um milionário que está na casa de Borba Gato, mas deve estar ainda em Sabará, um sujeito que chegou puxando um burrinho e ficou um grande milionário, chamava Crasto, se não me engano. Castro. Ele teve um alpinismo social brutal. Total. E aí, uma das coisas que eu vi lá foi essa possibilidade, não é, de vencer barreiras sociais com uma rapidez muito maior do que
em outros... Isso estava em aberto, mas peronomútil também, né? Claro. E depois, eu não sei se no inventário desse senhor ou se em outro lugar, eu vi uma referência no documento, que aí a pessoa ficou rica e escreveu na porta da casa: quem dinheiro tiver, fará o que quiser. Que isso já é muito familiar, né? Totalmente. Vejamos, acho que ele olhemos em volta. Ele inventou o coach moderno, né? Então, essa sociedade, uma sociedade mais fluida, né? Mas, como você diz, peronomútil, e que, ao mesmo tempo, ela reclassificava pessoas, permitia que pessoas analfabetas, como o trabalho de um ex-orientando meu, Tarcísio Gaspar, sobre um milionário que também era analfabeto. Quando chegou em Minas, ele começou a manipular, a sambarcar o comércio local, né, de abastecimento, enfim, e foi investindo e ficou um milionário, construiu uma grande... uma mansão, inclusive, onde parece que ele abrigava os governadores antes de que se construísse um palácio para os governadores. Esse sujeito, que inclusive parece que saiu de Minas acusado de crime de morte, ele lá se torna um dos homens mais ricos da capitania, não é? Um potentado, como se diz, independente do fato dele ser iletrado, ele é analfabeto, né? E a assinatura dele... Era um rabisco. Às vezes tem uma mãozinha que indica, às vezes tem um garrancho, não é? Uma coisa assim, muito rudimentar. Então, esses são classificados, mas ao mesmo tempo em que esses acumulam uma riqueza extraordinária, há setores que são desclassificados, quer dizer, que incorrem num processo de descensão social, né? E que não encontram razão de ser, né? É muito... Estou seguindo muito próximo o texto do Caio Prado, que eu sei quase de cor, é o parágrafo que me inspirou. E depois, lendo um outro autor, um cronista do século XVIII, que foi desembargador em Minas, e que escreveu um livro notável sobre o funcionamento da administração em Minas, chamando Instrução e Norma para o Governo da Capitania de Minas Gerais, o desembargador Teixeira Coelho. Ele fala, mas lá tem um monte de gente socialmente inútil. E esse é um problema, pessoa que não tem emprego... Usa o termo inútil? Aí que tá, né? Aí que tá. Ele fala, mas essas pessoas que ali são inúteis, que em outros lugares poderiam ser inúteis, ali podem ser úteis. Olha. Não é? E quem me chamou a atenção para esse autor foi Sérgio Buarque de Holanda. Uma vez que eu estive na casa dele, falando sobre o assunto que eu estava trabalhando, imenso historiador, ele falou, eu acho difícil o seu assunto. Difícil porque você não vai ter fonte direta. Mas você está interessada, siga em frente. Ele não foi muito entusiasta, não. Ficou meio cético. Assim. Isso já na fase final dele ali, né? Ele morreu em 82. Ele morreu em 82. Ele é de 1902, morreu em 82. Eu devo ter ido conversar com ele em 78, 77. Ele estava bem ainda. Ele morreu muito rápido, né? Ele ficou doente e morreu logo. Estava muito bem. Depois eu participei de uma entrevista com ele no Museu da Casa Brasileira, que está lá, gravada, com o Dr. Hernani da Silva Bruno, Bolívar Lamounier, estava a professora Teresa Petroni, essas pessoas que eu me lembro. E ele estava muito bem ainda. Ele deu uma entrevista excelente, muito divertida para a gente. Mas voltando ao Teixeira Coelho, aí eu fui ler. E é um trabalho extraordinário. E ali ele me define a minha população. E eu acho que o Fernando Novaes fala na linda orelha que ele fez para esse livro, para essa edição, ele diz que realmente o nervo do livro é a ideia da utilidade dos vadios, né? Que eu tirei, que está escrito no Teixeira Coelho. Né? Eu só soube ler. Sim, você foi lá e... Eu soube ler, depois espero que é uma qualidade historiográfica essencial, né? Você capta vamos dizer assim, é complicado o termo, mas o espírito do tempo ou o contexto necessário que é dado pelo documento. O espírito do tempo mesmo. Aí eu falei, não. Então, numa região muito controlada,
tem toda uma discussão no capítulo 3, que é um capítulo, se chama nas redes do poder, se não me engano. Quer que eu olhe aqui? Agora esqueci. Quem sabe faz ao vivo, ou olha no índice, né? Nas redes do poder. Nas redes do poder. É um capítulo que depois me ajudou a fazer um outro livro, do qual eu gosto muito, que chama O Sol e a Sombra. O Sol e a Sombra é filho desse capítulo. Porque aí eu falei, puxa, a administração nas Minas, né, como é que a gente pode ver? Ela é igual, o aparelho administrativo do Império, ele é sempre igual em qualquer lugar? Não é. Não é. Nas Minas é mais fechado. Então tem toda essa discussão. Laura, você vê a administração como muito racional e aquilo era uma desordem. Ou então fala, não, Laura, realmente as câmaras são o sustentáculo do Império nos mais recônditos rincões. As duas coisas, nenhuma delas, né? Mas em Minas, por causa do fato da extração ser aurífera, né? E aquilo é importantíssimo para a economia do século XVIII, porque o ouro de Minas vai parar os soberanos mineiros, né? As moedas vão parar lá os portugueses, quer dizer, vão parar na Índia, no Japão. Não fica só na Inglaterra. Não, circula. Então, é a vaca leiteira, como disse acho que Pedro II, né, de Portugal, que era a vaca leiteira de Portugal, passa a ser o Brasil, e dentro do Brasil é a região mais fácil de se extrair proveito, é Minas, né? Essa explosão demográfica, né? Mas quem são se você fosse nomear aqui, inclusive nessa imagem, né, uma das clássicas, os desclassificados? Então isso envolve homens livres, não só brancos, mas brancos. A maior parte, eu acho que é misturada, né? São carijós, como eles dizem, então já mistura de branco com índio, de índio com negro, muitos escravizados, muitas pessoas de origem africana, escravizados ou já forros. E é muito difícil, porque o Sérgio Buarque de Holanda tinha certa razão. É muito difícil, não existe documentação direta sobre essas pessoas. Eu trabalhei com assentos de prisão e soltura, que naquela época tinham sido reunidos na faculdade, na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, que estava começando, e era uma documentação ainda que não estava muito bem sistematizada. Eles me autorizaram a trabalhar, se não me engano foi o Ronald Polito e o Carlos Fico que levaram essa documentação para lá, acharam, e ela ficou depositada lá. Hoje em dia, acho que ela não sei se está lá ou se está no Arquivo Público Mineiro. E aí tinha descrição, barba rala no queixo, uma cicatriz no meio da testa, um dente faltando na frente. Mas a grande maioria era de gente muito despossuída, é o que eu constato, não é? E aí a literatura, quer dizer, as cartas chilenas que falam, tem um olhar muito, hoje em dia, enviesado, que a gente diria, sobre essa população, desqualificando a população. Os governadores, o que eles dizem, que é uma população inútil, não é? E muito empobrecida, porque é um sistema escravista. Então, o trabalho pesado e que, numa economia não escravista, seria minimamente remunerado, não é? É exercido pelos escravizados. Então, numa economia escravista, existe essa desqualificação, de partida tem uma desqualificação do trabalho e há mesmo restrições ao uso das mãos, não é? Então, o trabalho manual, ele desqualifica, as pessoas que querem fazer parte dessas irmandades prestigiadas, Santa Casa de Misericórdia, Santíssimo Sacramento, Carmo, não é? Se tem ofício mecânico, mas ele é um grande comerciante que abastece, aí tudo bem. Mas ele pesa, ele vive de medir e pesar, quer dizer, aí ele está vendendo ali na lojinha dele, não é? É um pequeno comerciante, aí já é uma série de restrições. Além de haver, no contexto ibérico, as restrições quanto ao que se chama pureza de sangue, os estatutos de pureza de sangue, que é uma coisa terrível, né, do mundo ibérico até o século XIX. Que a gente só fala dos Estados Unidos, da gota única, mas que tinha no mundo ibérico.
mundo ibérico tem, mas nas colônias isso é negociado. Quer dizer, então é claro que, por exemplo, o Aleijadinho, que é que é negro, né? Filho de um branco e uma negra, aí tudo é possível num determinado momento se negociar, sobretudo nos momentos iniciais, porque tem que compor a Câmara Municipal, tem que ter Irmandade ali funcionando e só tem uma população, ou os brancos, ou aqueles de sangue misturado, não é? Que estão ali, mas que estão ganhando dinheiro, estão se destacando. Então, acho que se a gente for generalizar um pouco, nos primeiros momentos fecha-se bastante os olhos para esse tipo de mácula, digamos. Eu peço desculpas, a terminologia é toda horrível, mas é a terminologia dos documentos. Época, né? Inclusive não se usava o termo escravizado, né? Não, escravos, né? Escravos. Cativos. Negros da terra para os índios, né? Tanto que o grande livro do John Monteiro chama Negros da Terra, que são os índios, né? Negros brasilos, os índios também se usa. Brasilos? Né? Negros brasilos. Gentil da Costa da Guiné para os escravos no século XVI. Gentios da Costa da Guiné. Que o gentil é desqualificador, né? O gentil é aquele que não teve acesso à palavra divina, ao conhecimento da religião. O cristianismo e sua salvação. Impressionante, os desclassificados do ouro, olha que maravilha. Quero pedir de novo aqui para pôr na tela, Voz de Minha Alma, essa edição mais recente desse clássico da historiografia brasileira, mas tem uma questão aqui, entre tantas que eu quero te perguntar ainda, temos bastante tempo, que enquanto todo mundo estava começando a fazer aquela historiografia, que inclusive a gente conversou aqui nos bastidores, né, que é essa da agência dos escravizados, né, você estava ali pegando esse grupo que não era necessariamente a massa dominante da mão de obra pesada, mas que estavam nos interstícios, nessa indefinição da sociedade mineradora. Mas seus colegas estavam criando ali toda a historiografia da história da escravidão e a agência dos escravizados. E aí? Porque você também, mais recentemente, já publicou, mas vai continuar publicando, começou não a retornar, digamos assim, às cortes, né, mas a narrar também aqueles que venceram, né? Como é que fica essa... Eu já fui acusada pelos meus amigos mais próximos, omiti nomes. Como é que eu larguei as boas causas para me misturar com essa gente, né? E aí, qual foi a resposta? Não, eu sou uma pessoa curiosa, inquieta e um pouco aventureira. Não muito, né? Mas... é aventureira, é capricorniana, dá aventura. E do trabalho. Eu até os anos 94, até 99, quando eu publiquei Norma e Conflito, que é uma coletânea de artigos, que eu creio que lá há alguns muito bons, lá há uns 2 ou 3 das melhores coisas que eu escrevi, e que passou muito despercebido, né? Norma e Conflito? Norma e Conflito é um livro muito pouco citado e pouco vendido. Isso, né? Você gosta muito do texto, mas as pessoas não necessariamente... Mas porque é uma transição, né? Eu tenho um artigo sobre uma modalidade de alforria chamado quartação, que eu gosto muito, enfim. Tem coisas ali que eu gosto, mas até os anos 90 eu me dediquei às populações despossuídas, né? Então, o meu livro, minha tese de doutorado também é uma tomada, quase que ali, é uma tomada de posição em favor dos que são presos e torturados, não é? No final tem histórias extraordinárias, o destino de cada um, que eu traço 5 ou 6 perfis de pessoas que foram presas, torturadas e cujas histórias a gente só tem acesso, infelizmente, porque eles foram fisicamente violentados, né? Pelas torturas e pela opressão do Tribunal do Santo Ofício. Então, eu me sentia, com a grande Natalie Davis, mal comparando, muito na obrigação de contar a história dessa gente, né? Que eu tinha que me dedicar, e também era uma tendência, né? Então, history from below, como diziam os ingleses norte-americanos. Eu lia muito George Roudet, Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Edward Palmer Thompson, né? Essa era a bibliografia que a minha geração leu a rodo, mandava ver, né? E eu convivi, meus maiores amigos,
estavam todos escrevendo sobre escravidão, né? Silvia Lara, Leila Algrante, Ronaldo Vaifas, Caio Bosque, todo mundo, meus amigos íntimos, escrevendo sobre escravidão. O queridíssimo João José Reis, né, o papa da matéria, que depois nos tornamos amigos no começo da década de 90, quando ele me convidou para escrever A Orelha da Morte é uma Festa, que é um livro extraordinário. E eu fiquei honradíssima e hoje somos muito, muito próximos. Mas, então, é essa grande historiografia da escravidão que se tornou, eu diria, não diria se tornou independente, porque eu acho que os livros anteriores são muito importantes, com todos os problemas que existem acerca do que era corrente na época em que eles foram feitos. Temos Clóvis Moura e Maurício Goulart, enfim, tem grandes obras que pensam essa questão, mas a grande historiografia contemporânea estava se formando ali enquanto eu não estava trabalhando com os escravos também. Mas porque eu falei, mas esses coitados, os escravizados, eles têm senhor, bem ou mal, eles têm comida, quer dizer, né? Eu tentava fazer os raciocínios mais, e eles caíam matando em cima de mim. Não, mas porque isso estava em questão agora, também. Esses aí são os mendigos largados na rua, entende? Sem braço, sem perna, cego. Eles juntaram uma vez um grupo desses infelizes, mandaram para expulsar os espanhóis que tinham tomado a ilha de Santa Catarina, né? E quando chegou lá no sul, o comandante lá em serviço falou, mas que o governador de Minas me mandou esse bando de aleijado, de velho, de 80 anos, não posso fazer nada com essa gente. E aí a resposta do governador, o governador de Minas foi repreendido pelo governador do Rio de Janeiro, que era o Marquês do Lavradio, como é que você manda esse bando de gente inútil para... O comandante está furioso. Ele falou, não, eu não posso mandar as pessoas mais válidas da capitania, porque senão, se houver um levante escravo, não tenho como defender a capitania. Então, eu mandei esses inúteis porque eles podem, pelo menos, fazer um peso sobre as tropas inimigas. Quando eu li isso, caramba, foi um soco no meu estômago, sabe? Porque significa, literalmente, bucha de canhão. Bucha de canhão. Mandou para eles morrerem lá. Não era o escravizado, e sim eram os livres pobres, quer dizer, os mendigos, os aleijados, os desnutridos, né? Imagina, tem uma sátira fantástica a esse tipo de situação que ocorria nas forças militares, não eram nem exércitos, né? No final da Idade Média, tudo que é o exército Brancaleone do Vittorio Gassman, Leone, que é uma obra-prima, né? Mas então ali ele realmente faz uma paródia que um é coxo, o outro é estrupiado, né? Ninguém sabe nada, ninguém se entende. Mas eu sentia uma espécie de obrigação de contar a história, como diria a Natalie Davis mais uma vez, dessas pessoas que não tinham ninguém para contar a história deles, né? E foi um pouco aos trancos e barrancos, porque o Sérgio Buarque de Holanda tinha razão, não há fontes diretas. Um outro grande professor, no meu exame de qualificação, falou, olha, eu não sei se você consegue, acho que você tem que mudar de assunto, o seu objeto não existe, não é? Acabou existindo, né? E acho que, bem ou mal, é um assunto que está aí, né? Pioneiro, claro que tem as lacunas, interstícios. Tem lacunas, é um trabalho de juventude. Você abre uma seara inteira, né? Eu que estou agora do alto de todas essas décadas que eu vou omitir. É jovem ainda. Quando eu penso se eu chegar assim, nessa elegância, eu vou estar feliz. Era uma mocinha de 27 anos, né? Então, com muita paixão, muito entusiasmo. A escrita muda, né? Você diz isso também. Muda porque a gente começa a cortar os adjetivos, começa a tentar ser menos apaixonado, né? Agora, tanto que Você aí... acha que com o passar do tempo a gente vai perdendo paixão? A gente vai perdendo um pouco. Sim. Pelas porradas que vamos levando? A vida para profissionais, né? Profissionais e pessoais, né? Dos dramas da vida. A vida é para profissionais. Sim, a vida é para profissionais. A vida é muito dura, muito difícil para todo mundo, mas eu acho que é um dispositivo do profissional, né? De historiador profissional, a que você... É claro que para bom entendedor, existe partido tomado, mas o texto tem que ser um texto mais
neutro no sentido linguístico, eu acho, né? Até para fazer jus à história como ciência, né? Então, eu cortaria vários. Hoje de manhã ainda estava lendo o terceiro capítulo, né? Para ver se eu ainda gostava dele, gostei. mas eu falei, nossa, quanto adjetivo, né? Mas é isso, é o livro de uma jovem, né? Mas aí depois a curiosidade foi me chamando para outros terrenos. Aí eu trabalhei muito com as cartas dos governadores. Eu fiquei um pouco meio fascinada por aqueles homens que saem, de lugares Lisboa, privilegiados, né? Pertencem à nobreza, a maior parte. E vem parar nos rincões sem fé, sem lei, nem rei. Por exemplo, o governador de Goiás, Dom Antônio Rolim de Moura, se não me engano, ele sai de Lisboa, demora 1 mês e meio ou 2 meses, chega no Rio de Janeiro, demora 8 meses para chegar em Goiás. 8 meses? Goiás ou Mato Grosso. Ficou 2 meses no navio, depois 8 meses até... Sabe, quer dizer, o cara demora 3 vezes mais tempo para sair do Rio de Janeiro e chegar no lugar onde ele vai morar. E aí ele conta a quantidade de bicho, de gente morta que ele encontra na beira do rio... E aí isso me fascinou. Aí teve um período em que eu estava muito preocupada, que é quando Fernando Novaes me chamou para organizar o primeiro volume da História da Vida Privada, onde eu escrevo justamente um texto que eu gosto muito, acho que é dos melhores que eu já fiz, que é as formas provisórias de existência, porque como é que você organiza formas de existência com as quais esses colonizadores, com todos os adjetivos negativos que pode haver, né, estão habituados, para eles tentarem ter uma vida minimamente com um mínimo de conforto. Quer dizer, eles têm que dormir, eles têm que comer, eles levam panelas, não é? Eles rezam, não é? Eles levam escravos que tocam violino. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, que loucura! Eles saem para destruir quilombo e levam uma orquestrinha de 5 escravizados que tocam violino para eles enquanto eles estão comendo. Para você ver a loucura disso. É fascinante. É fascinante, quer dizer... trágico e porque fascinante. Quando a gente pensa no confronto, né, no encontro violentíssimo do colonizador e do colonizado, e do oprimido, e do indígena, e do escravizado, e o desterro monstruoso é o mais desenraizado e o mais... enfim... talvez o mais destroçado de todos, né? É o habitante da África que é arrancado da terra, tem que atravessar o oceano, não é? Morre frequentemente na travessia. A travessia do oceano do Atlântico Sul é menos complicada. Mais complicada é para o norte. Para o norte, pelo que eu não entendo do assunto, mas para as Caraíbas, aquilo é mais longa e mais terrível, né? Então, aquela costa a costa, eles acabam conhecendo bem, e mesmo a travessia parece que é menos perigosa. Arquipélago Sul-Atlântico, que é o mote do Alencastre. Né? Exatamente. Mas aí chega aqui, aí vai ser vendido para o Nordeste, depois vai ser vendido para Minas Gerais, depois ele é um escravo na casa do governador, o governador volta para Lisboa, assim de africanos em Lisboa, desde o século XVI, né? Aí vai para Lisboa, lá ele encontra um grupo que também veio de outras regiões, são todos mais ou menos da mesma região da África, vão fazer um comércio de bolsa de mandinga, que é uma coisa que eu estudei também, né? Vender amuleto. Bolsa de mandinga. Bolsa de mandinga. Então isso é fascinante, que você vê como é que essas pessoas continuam vivendo, continuam comendo, né? Para além da iniquidade da situação, tem toda uma teia de sociabilidade, de sobreviver, esforços para sobreviver, não é, que são feitos. Eu comecei a me interessar por isso. E daí eu passei para o Império, e daí eu passei para o andar de cima, né? Cheguei nesses que hoje me acusam de estar... Ela vai voltar, inclusive, para falar das camadas, dos andares de cima dessa sociedade completamente em crise, né? Porque aí é exatamente essa era das revoluções, da qual fala o Hobsbawm, mas também o seu orientador, né? De longa data, o Novaes. Você vai voltar aqui para falar desses novos livros, né? Tá. Quando eu acabar. Laura, antes da gente acabar aqui, tenho uma questão para te fazer. Vou pedir aqui para a Voz de Minha Alma, Vento da Massa, colocar na tela
essa matéria da agência pública com o Prêmio Internacional de História, que quando eu fui a Lisboa, você tinha acabado de receber, de se anunciar, que você tinha ganhou. acabado de anunciar. De anunciar. E você foi, no fim do ano passado, receber em Tóquio, né? Em Tóquio. Conta primeiro, parabéns, porque é a única pessoa, inclusive, das Américas a receber o Prêmio Internacional de História, né? Não é só a primeira mulher historiadora, mas a primeira pessoa das Américas, não é isso? É. E aí você foi para Tóquio receber. Como é que foi isso? É um prêmio que foi instituído, é uma associação antiquíssima, uma das associações, ela tem mais de 100 anos, acho que tem 120 anos. Tradicionalíssima. É uma associação internacional de historiadores, né? E meu nome foi indicado pela nossa associação brasileira. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, só começaram a atribuir um prêmio, é uma sociedade científica, que se reúne para debater assuntos, fazer colóquios, congressos, né? E desde 1920 e poucos, eu acho, 26, se não me engano. E aí, acho que em 2015 ou 2016, resolveram instituir um prêmio anual, ou não é anual, é quando há reuniões dessa associação. Aí, o primeiro vencedor foi um querido amigo que eu admiro muito, grande historiador, Sérgio Gruzanski. Da História do Novo Mundo, né? Da história do Novo Mundo, a colonização do imaginário, pensamento mestiço, né? Um grande historiador que escreve muito, está em plena atividade, é um pouco mais velho que eu. E eu estava, inclusive, em Paris, quando ele recebeu, e foi homenageado pelo CNRS, né, Centre National de Recherche Scientifique, do qual ele é membro, né, que é a casa dele, ele dava aula também na École des Hautes Études, mas se aposentou, e ele foi feita uma homenagem a ele, e eu estava lá. Depois atribuíram o prêmio a um colega húngaro, que por acaso também conheci, fui uma vez um colóquio que ele organizou em 88, era um adolescente, que é o Gábor Klanikzai, que é um medievalista muito importante, que criou a Universidade Centro-Europeia, um cara muito importante. Terceira pessoa que ganhou foi o Sanjay Subramanian, que é conhecido entre nós, porque fez uma biografia importante do Vasco da Gama, escreve muito sobre o Império Asiático, né, português, e que atualmente é professor na Universidade da Califórnia de Los Angeles e dá aula também no Collège de France. Aí, quando indicaram o meu nome, não é, acho que houve um pouco uma justiça de gênero, né, uma mulher, e também uma justiça geográfica. Né? Tipo a do Papa Francisco também, né? A América, afinal de contas, tem imensos historiadores nos Estados Unidos, no Canadá, imagina, Geoffrey Parker, Natalie Davis, Stuart Schwartz, no México, né? Florescano, enfim, e na Argentina. E aí recebi esse prêmio, fiquei sabendo em janeiro de 2024, levei um grande susto, você pode imaginar. E depois... Ficou emocionada? Eu fiquei aterrada no começo, completamente aterrada. Depois fiquei falando, puxa vida, vou ter que ir no Japão, o Japão é muito longe, né? Eu não gosto muito de andar de avião. Fica meio em pânico. Também, hoje... aquele troço cai, na verdade. A gente fica achando, e nos últimos né? tempos você não faz outra coisa senão cair, até no meio da rua, né? Coisa terrível. Tô de nervoso. Alarmante. Mas essa geringonça voante que, na verdade, tem um potencial para cair. Como dizia o Vinícius de Moraes, parece, é mais, como é que é? É mais pesado que o ar, tem que cair. O motor é a combustão, tem que explodir. Exatamente. E depois o Tom Jobim dizia que o problema é que o avião está lá em cima e o mecânico está embaixo, né? Então, não dá para consertar nada. Então é complicado. Mas aí foi uma experiência incrível ter ido ao Japão. Foi em Tóquio. Tóquio, que é uma cidade extraordinária, linda, fascinante, um povo de uma gentileza, de uma cordialidade para uso externo. Não sei se, enfim, sendo estrangeira, talvez seja diferente, mas mergulhei na literatura japonesa e
e tive muito a sensação do que é o estranhamento, né? Que é o nome de um ensaio belíssimo do Carlo Ginzburg, que é outro mestre. Porque eu nunca vi nada semelhante na minha vida. Nunca me senti tão diante de algo absolutamente desconhecido. Né? Porque quando a gente vai para Machu Picchu, né? Aquela coisa deslumbrante, mas tem uma parte de nós que está lá. Né? Uhum. Tem uma parte de nós. Nós somos latino-americanos, tem um coração nosso lá. Vai para Chichén Itzá, no México, tem uma parte de nós que está lá. Né? Então, nós somos metade, um terço europeu, um terço populações originárias, um terço africano. Né? Mas, então, a gente... Para mim foi um impacto também chegar a Salvador, a primeira vez, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, e entrar naquele Brasil africano, né? Tá na África. Eu tinha estado em Cuba antes, eu falei, gente, isso aqui é o Caribe. E em Cuba, quando eu estive em Cuba, em 81, eles diziam que o Brasil a Bahia fazia parte do Caribe. E eu falava, o Caribe africano, eu falava, aí que eu entendi, né? Que eu falei, eu estou entendendo porque que a Bahia é o Caribe, né? Mas então a gente se situa. O Japão completamente, totalmente outra coisa. Tem uma série... E tem a barreira da língua, porque eles não falam... não é como você chegar, como eu já cheguei em Budapeste ou em Praga, não é? Ou ir para uma região de língua flamenga, que eu não entendo. Então você vai para Gand ou vai para... Bruges, né? Onde eles só falam flamengo, você fala inglês, né? Você arranha lá. Uhum. No Japão, não adianta falar inglês, quer dizer... Mesmo em Tóquio? Não, nem no aeroporto. Nem no aeroporto de Tóquio. Você foi sozinha? Não, eu fui com meu marido e enfim... E ele foi a Nagasaki, porque ele queria ver o museu da destruição. E Nagasaki, eu fiquei em Tóquio. Ele foi a Nagasaki, e em Nagasaki ele não conseguiu falar inglês, as pessoas não entendiam, não tinha, teve que aí faz aquela coisa dos tradutores, mas ele falava uma coisa, o tradutor que elas mostravam falava. Diferente. Então, é uma metáfora do que é, eu acho, da alteridade mesmo, porque... Eu não estou vendo como defeito, não. Eu estou vendo como feitio, como peculiaridade. Que país extraordinário esse que não precisa falar inglês. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais eles que foram reconstruídos pelo dinheiro americano. É uma coisa, é um país que tem uma lógica, que tem uma... E quantas outras culturas não há no mundo assim? Quer dizer, eu só estive no Japão, mas se eu for para o Sri Lanka, né? Se eu for para essas regiões que eu sobrevoei pela primeira vez, agora indo ao Japão, né, a Mongólia, eu tenho a impressão que... Para a China, né? Para a China, acho que a China... a China talvez não seja tão voltada para dentro, né, porque parece que o Japão é mesmo muito isolado no Oriente. Geograficamente, tudo. É isolado, é insular e tem uma certa animosidade extremo-oriental contra o Japão, porque... Tem uma história ali que eu não conheço, então não vou cometer barbarismos aqui, mas é uma história de dominação, né? Total. Então foi uma experiência muito, muito bacana, digamos assim, para usar uma gíria, não do seu tempo, do meu. Do meu tempo é da hora, mas o da hora ficou para trás também. Como é que o pessoal fala hoje? Fala aí, vocês são jovens, produção. Que gíria que você fala de bacana, da hora, que vocês estão usando hoje em dia? Ainda é usado da hora aí, tá vendo? Mas então foi isso, esse prêmio foi, claro, eu fiquei muito emocionada, depois de ter passado, depois de ficar aterrada com ela. Irado. Fiquei muito emocionada, muito lisonjeada, fui muito bem recebida enfim, eu tive o apoio da Embaixada do Brasil em Tóquio, o embaixador e a embaixatriz são pessoas maravilhosas. E tinha lá outros ocidentais com você na plateia? O prêmio foi concedido na Embaixada do Brasil, que é linda, feita pelo arquiteto Rui Ortaki. É do Rui Ortaki. É lindíssima a casa do embaixador, a residência também é do Rui Ortaki. Então,
E o Brasil tem essa relação com o Tóquio, né? Com o Japão, que é uma coisa, para mim, que sou paulistana, que nasci no bairro da Aclimação, encostado na Liberdade, que atravessava a Liberdade com a minha avó para ir comprar coisas de armarinho na Praça da Sé, no ônibus Machado de Assis elétrico, quando eu tinha 4, 5 anos, e que a nossa vizinha da frente era a dona Shizuko, né? Que tinha uns setter enormes e que era uma senhora que costurava, muito, muito elegante, muito bonita. Então, o Japão voltou para mim, esse Japão da minha infância, da aclimação, da liberdade, o Japão das minhas amigas, são filhas ou netas de japoneses, né? Queridas amigas japonesas que eu tenho e que é tão estranho, tão distante e tão próximo ao mesmo tempo, né? Que é muito trabalho de costura da própria história e da sua historiografia. E aí me ajuda a pensar meu objeto, inclusive, né? Para mim foi muito importante como é que a gente é ao mesmo tempo tão distante e tão próximo de vários fenômenos que a gente estuda, né? Então eu fui muito próxima e muito solidária com os desclassificados. Sou muito distante das cortes europeias que eu estudo hoje em dia, mas espero contribuir com uma análise da complexidade desses fenômenos, não é? que são muitas coisas ao mesmo tempo. Essa dialética entre eles, né? Professor, nem tenho palavras aqui para conseguir te agradecer pela generosidade, não só de ter me recebido lá em Lisboa, mas de ter voltado aqui no estúdio e ter paciência e audiência aqui para os meus convites deslocados aqui para Laura de Melo Souza. Mas queria te agradecer muito, te parabenizar pela trajetória. Espero que você volte outras vezes, quando quiser, a casa é sua, para falar dos outros livros ou outros assuntos. Se você pensar assim, quero voltar lá para falar de um assunto que ninguém está falando, você pode vir, a casa é sua. E antes de acabar aqui, uma frase de efeito que você vai responder olhando para aquela câmera ali, ó. Não, muito obrigada, antes de mais nada. Você vai poder falar no final dessa pergunta aqui sua despedida e agradecimentos, mas depois de tudo isso, inclusive pensando na trajetória recente lá no Japão, o que é o Brasil numa frase de efeito? É difícil, eu sei, mas você vai saber responder lindamente. O Brasil, eu acho que, enfim, tenho... O Brasil, eu diria que é para profissionais, que acho que é uma frase Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes, é para profissionais. É para profissionais. É um país de uma potencialidade incrível e de uma injustiça social que permanece, né? Permanente. Por isso que eu acho que talvez esse livro, eu voltei a falar dele, falei dele recentemente num evento na FAPESP, que foi organizado, muito interessante. Eu devo a minha carreira à Universidade de São Paulo e à Fundação de Amparo à Pesquisa, que é uma das fundações de pesquisa mais extraordinárias que eu conheço. Do mundo, né? Do mundo. E aí há uma coisa muito interessante que eles organizam, que eles chamam jovens pós-docs do Brasil inteiro, financiam 3, 4 dias de brainstorming lá, há várias conferências e uma interlocução entre eles apresentam os projetos deles, posters, né? E a gente vai lá e discute com eles, faz sugestões, foi maravilhoso, muito bom. E lá fui convidada por uma querida amiga, Esther Hamburger, e lá eu falei, Esther, eu acho que eu vou falar dos desclassificados, que é o meu primeiro trabalho, porque, infelizmente, eu acho que ele é o mais atual de todos, sabe? Ele não sai, o drama que eu analisei aí, ele não sai de pauta, quer dizer, ele não sai de pauta. Eu moro num bairro de rico, não é? Um dos jardins, e quando eu vou ao supermercado, num quarteirão tem pelo menos 2 pessoas dormindo na rua de manhã. E é na cidade inteira. Isso é um bairro rico. Isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Eu morei em Paris 8 anos. Quando eu cheguei, não havia gente dormindo na rua. Quando eu vim embora, e agora às vezes que eu volto, já faz 10 anos que eu fui morar lá e agora já voltei, cada vez que eu volto tem mais gente dormindo na rua. Agora, a França é um país rico. E tem muito mais igualdade social e o mendigo que está dormindo na rua, se ele tiver uma convulsão, ele é imediatamente levado para ser atendido no hospital onde eu fui atendida um dia que eu tive uma dor esquisita no peito e eu fui atendida junto com 2 mendigos. Um deles estava bêbado, né? Até foi uma cena engraçada que eu conto outra vez.
Mas nós três tivemos, eu professora universitária da Universidade de Paris, e 2 mendigos tivemos o mesmo tratamento, e o mendigo, inclusive, eu vi pela enfermeira que ele tinha sido recolhido da rua, ele teve uma convulsão na rua, não é? Então, e se ele tiver um filho, o filho vai ter educação gratuita, de qualidade. Ainda, eles reclamam muito, mas ainda é de qualidade. E o Brasil, que é um país rico também, é um país que funciona para ricos, né? Como está virando os Estados Unidos também. É um país rico que funciona para ricos. Se a gente vir aqueles documentários do Michael, que leva todo mundo que está na fila para ser operado, leva todo mundo para Cuba, a gente tem uma visão do que é, né? Então, eu acho que é isso, que é um país que não consegue resolver os problemas básicos de atender a sua população, que continua profundamente desfavorecida quando não precisava ser assim. Nós não somos um país destituído de recursos. Temos recursos naturais que a gente está gastando, né? Está no talo já. Temos economia pujante, produzimos alimentos, podemos ter uma indústria importante também, já tivemos. Então, é uma coisa... Continua sendo a grande questão. A grande questão... A produção em massa de desclassificados. De desclassificados sociais, quer dizer, então eu falo, cada vez que eu leio, eu falo, agora eu vou olhar esse livro e vou achar que realmente é um livro de juventude, que não tem nada a ver. Não acho. Não é. Infelizmente, não acho. Quer dizer, toda vez que eu leio, eu falo, gente, será que eu chego nessa idade que eu estou e vou chegar à conclusão que a melhor coisa que eu fiz, eu tinha 27 anos, é meio deprimente, né? Ou não, né? Isso mostra que... É meio deprimente, mas é um livro que pôs o dedo numa questão, não é? Que eu acho que está aí. Tendo equívocos, tem, claro, com 27 anos eu devo ter cometido vários equívocos, mas eu acho que as pessoas devem ler esse livro. Envelheceu muito bem, eu acho que eles devem ler, sabe? Porque tem assuntos agora que de repente se fala, né, dos possuídos, como se fosse uma coisa que não estava novidade, né? Mas olha, Lúcio Covari, que já falava disso lá atrás, tem toda uma sociologia da América Latina, da CEPAL e tudo que fala disso, e o Desclassificados, modestamente, também acho que pôs o dedo numa ferida do Brasil, que é essa coisa de ser um país muito complicado e que tomara que já não tenha perdido o seu passo, né? Laura de Melo Souza, isso é aula magna, o resto é conversa. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigada a você, Lindemar. Despeça-se. Lindener. É tudo parente, é Lindemar, Lindenberg, Lindener. Lindener, imagina errar o seu nome. Despeça-se do seu grande público. Muito obrigada pela atenção e espero ter tratado de assuntos interessantes e que sensibilizem vocês. Beijo no coração. Obrigado, professora. Tchau. Tchau, produção. Tchau, grande público. Até semana que vem. No dia 20 de janeiro de 1971, no auge do terrorismo de Estado durante a ditadura do Brasil, o ex-deputado federal Rubens Paiva foi levado à força da casa dele, no Rio de Janeiro, por um grupo de militares. E ele nunca mais foi visto com vida. O ex-deputado foi torturado e assassinado por um grupo de militares dentro do DOI-CODE. O caso se tornou um dos mais conhecidos e emblemáticos da história do Brasil. Durante muitos anos, os militares se esforçaram para esconder todos os rastros do crime. Além de assassinar o Rubens Paiva, eles também ocultaram o corpo dele. Isso tornou o ex-deputado um desaparecido político. Eu sou Juliana Dalpiva, sou colunista do ICL e estou aqui para convidar você para um encontro especial, onde a gente vai receber 2 filhos do Rubens Paiva, o Marcelo e a Vera Paiva. Nesse encontro, a gente vai esmiuçar e revelar todos os bastidores desse crime que até hoje emociona o Brasil. A gente espera você aqui no ICL no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira. O encontro é online e sem replay. Eu te espero lá.
Provocação Histórica.